Boa noite e bem-vinda a mais um Desafios de Ser Mulher. E, tal como prometido, estes próximos 13 episódios são este convite do nosso Marte retrógrado e vamos curar a ferida da bruxa. E então, neste episódio, nesta primeira parte, vou-te falar o que é a ferida da bruxa, vou-te falar de onde vem a ferida da bruxa e qual o impacto da ferida da bruxa na tua vida. Então, vamos a isso. Primeira parte. O que é a ferida da bruxa? Então, a ferida da bruxa é um conjunto de situações que aconteceram no passado, mas apesar de serem no passado, impactam a tua vida, impactam o teu comportamento e os teus sentimentos no presente. Como é que isto se processa? Carl Jung, um psicanalista, descobriu que há uma coisa chamada um inconsciente coletivo. Ou seja, além de receberes da tua linhagem, da tua família, a parte genética e a educação, tudo isso que te condicionam, acedes também a este consciente coletivo, que é uma espécie de uma base de dados da humanidade. Ou seja, tudo o que aconteceu na humanidade tem um impacto em ti e na forma em como tu te sentes e te comportas. E então, apesar de se calhar não teres sido bruxa, ou se calhar não acreditares em vidas passadas, ou ninguém da tua família ter passado por isto, ainda assim, pelo facto de mais de 80% da caça às bruxas ter sido ocorrido em mulheres, tu carregas esta ferida. E como é que se manifesta esta ferida? Esta ferida manifesta-se através de sentir-te insegura, teres medo de expressar a tua voz, a tua verdade, a tua realidade, ou teres medo de expressar as emoções. Se acedes à tua intuição, que muitas vezes é reprimida, desvalorizas ou não partilhas aquilo que intuis, desvalorizas também a parte da energia, da parte sensorial e muitas vezes leva a um excesso de perfeccionismo como uma forma de proteção ou como uma forma de compensar uma desvalorização que sentes. E isto são assim alguns dos pontos que podes sentir se tens a ferida da bruxa. E se tens se identificas com alguma destas coisas, fica até ao final, onde vou partilhar contigo mais informações. Então, a seguir a sabermos o que é a ferida da bruxa, é importante identificar de onde é que vem esta ferida. Muitas vezes pensamos que a ferida da bruxa vem só da caça às bruxas, mas isso é como dizer que uma discussão aconteceu só porque alguma coisinha aconteceu naquele momento. Sabemos que há um momento, as coisas vão crescendo e depois até a explosão numa discussão. E o mesmo acontece com a caça às bruxas, é quase uma espécie de uma explosão, um exagero de algo que venha a acontecer. Então vamos à origem, vamos descobrir a origem desta ferida. E então, há muito tempo atrás, éramos caçadores-coletores, ou seja, andávamos terra em terra e éramos totalmente dependentes da natureza, totalmente dependentes do planeta Terra. E então, para conseguirmos sobreviver, dependíamos da terra e víamos então a terra como uma divindade, como os trovões, as chuvas, a terra, a abundância, tudo isto era uma divindade e como tal, sendo que as mulheres eram uma espécie de um sinónimo da fertilidade, tal como a terra, e uma ajuda na propagação da espécie, eram vistas como iguais, ou superiores, ou como iguais. A seguir a sociedade vai evoluindo, não é? E chega a uma parte em que conseguem perceber que, ao serem sedentários, ao praticarem a agricultura, conseguem armazenar aqui os alimentos, e isto faz com que já não sejam tão dependentes, ainda que sejam bastante dependentes, já não são tão dependentes. É como se a humanidade chega à fase da adolescência e então aqui num ponto de rebeldia de eu também consigo, eu sou independente. Portanto, é um bocadinho isto. Então nesta fase começa a haver esta questão de sobrevivência, desde não tão dependente da terra e da natureza. Mas aqui o que é que acontece também? É quanto mais eu consigo ter, ou seja, começa aqui a haver a questão de posse, de terra, de quanto mais eu consigo produzir, quanto mais eu consigo armazenar, mais capacidade de sobrevivência eu tenho. Então aqui começamos com lutas pelo terreno, pela questão, mas ainda que estas lutas sejam por questões de território, por questões de sobrevivência. E então chegamos aqui à adolescência. Depois vamos então aqui à fase adulta da humanidade, que é a minha pilinha maior que a tua. E então, o que é que acontece? Estas lutas de poder deixam de ser
pela sobrevivência e passam a ser lutas de poder pela ganância, por ter mais, ter capacidade de ter mais, para ostentar, para mostrar, pelos títulos, pela capacidade de mandar nos outros, pelas coisas que sejam como eu quero, porque eu sou rei ou porque eu sou o conde. Então começa a haver aqui a hierarquia social e começam então a ser as coisas mais organizadas. E então começa aqui, então o homem é que tem capacidade de defender, é o homem que tem capacidade de lutar, portanto as características inatas, não é, do homem ter capacidades físicas, maior força, começam a ser sobrevalorizadas e então aqui a mulher começa a ter um papel secundário. Ainda que sim, especialmente nos nórdicos, vemos que existem muitas mulheres guerreiras, mas a grande maioria são os homens que têm maior capacidade bélica e, como tal, se vêem hipervalorizados neste momento. Então começa a haver aqui uma diferenciação entre o homem e a mulher, e as capacidades do homem, então as capacidades do homem são mais importantes que as capacidades da mulher. E então, vamos aqui para um momento a seguir, que começa a desenvolver-se esta capacidade da medicina e dos homens, então, que são mais valorizados, é que têm a capacidade de estudar. E então começa a desenvolver-se também o conhecimento científico. E aqui, quando eu falo em ciência, de evolução da ciência, estou a falar, por exemplo, na teoria da evolução espontânea, que temos milho mais uma camisa suja mais 14 dias, dá origem a ratos. Okay? Isto aqui, portanto, é algo muito primitivo. E então, mas o que é que acontece? Os homens é que estudam, os homens é que estão no poder e as mulheres têm um papel secundário. E agora, quem eram as pessoas que curavam? Portanto, antes de vir a medicina e os homens que estudam e que sabem, quem é que curava? Quem curava são as mulheres. São as curandeiras, que eram vistas pelo povo com alta estima, como sábias, como conhecedoras da natureza. E então, isto para os homens, tipo, ok, se as mulheres estão num patamar secundário, começa aqui a gerar alguma rivalidade com a medicina que se quer instalar. Medicina essa, que era colocar sanguessugas e fazer coisas assim muito horríveis. No entanto, era a medicina do momento. E então começa a haver aqui uma rivalidade. Começa também a haver quem está em contacto com a natureza e continua a ter este conhecimento da natureza, dos ciclos, não entra nestes jogos de ganância, não entras porque tem uma consciência maior e não é tão influenciável. E então aqui começa a existir tipo um conflito de interesses. E então vai daí que começa então a fomentar-se esta ideia da caça às bruxas, que depois se desenvolve e, bom, o resto já sabes, não é? Quero só fazer aqui um pequeno parênteses para te dizer que a caça às bruxas não era só pelo facto de serem hereges, ou seja, sim, por fazerem bruxaria e fazer as poções e fazerem curas, mas também as mulheres que sabiam ler ou escrever eram mulheres que eram consideradas hereges, porque ler e escrever era só para os homens. Essas mulheres eram consideradas de segunda classe, eram consideradas burras, não tinham capacidade de aprender a ler ou escrever, e se o faziam era por obra do diabo. E, além disto, também tínhamos aqui, se as mulheres tivessem dinheiro, ou seja, tivessem abundância financeira e não tivessem um homem, aqui também era considerado um fator para ir para a fogueira, porque as mulheres não tinham capacidade de fazer dinheiro porque eram de segunda classe. Então, estas além do convencional bruxaria, adorar o diabo, dançar nuas, sei lá, as coisas tudo mais que diziam, foram tudo fatores que levaram então a esta caça às bruxas. E morreram entre cerca de 50 mil a 80 mil pessoas na Europa por causa desta caça às bruxas, neste período entre cerca de 1400 e 1600. Mas só este período é que aconteceu caça às bruxas? Não. Já no Antigo Egito se encontram textos sobre leis e que, portanto, caça às bruxas, não é? Ainda que com uma outra denominação, também na Babilónia, também na Grécia, Roma, há caça às bruxas, ainda que não, se calhar, nesta escala que houve neste período da Idade Média,
Mas já houve caça às bruxas, já há caça às bruxas desde os tempos do início da humanidade. E estas caças às bruxas, o que é? É sempre quando existe um momento de crise económico, um fator de que as colheitas são todas destruídas, ou há uma inundação, ou há o que é preciso encontrar um culpado, uma culpada, e então era sempre um elemento ou um grupo de elementos que era condenado por atos de bruxaria, por ter influenciado o tempo, por seja o que for. E digo-te que só em 1960, que aqui na nossa vizinha Escócia, foi abolida a lei sobre a existência de bruxaria. E nos dias em que correm, portanto, Arábia Saudita, África Subsaariana, Índia e Papua Nova Guiné, ainda hoje são pessoas condenadas por bruxaria, pessoas que morrem por serem bruxas, ok? Por isso não é algo assim tão distante. Por isso isto aqui é importante percebermos de onde é que vem esta ferida da bruxa, para compreendermos de que forma é que este inconsciente coletivo nos está a afetar e que não é algo tão distante, e de que forma é que isto nos condiciona. E agora quero-te falar aqui do impacto, de como é que isto te condiciona, me condiciona, nos condiciona. Então, um elefante para ser treinado, como é que treina um elefante? Um elefante é aquele ser majestoso, não é? Então, quando o elefante é bebê, colocam uma corda na perna do elefante e está o elefante preso a uma estaca, e ele puxa, ele vai, ele estica, ele tenta libertar-se e ele não consegue. Então ele fica com este pensamento de que quando eu tenho uma corda amarrada na minha perna, eu não me consigo movimentar, eu não consigo sair daqui. O que é que acontece? Ele é adulto e basta colocar uma corda à volta da perna do elefante e o elefante não se mexe. Não se mexe porque tem este condicionamento de que é incapaz de o fazer, ainda que o seja. E até a corda não precisa estar amarrada a lado nenhum. Ele para. Então este é o condicionamento desta ferida, neste consciente coletivo que chega até nós. Temos este condicionamento que, apesar de agora não existir perigo, e sei que quando existem crises económicas que o medo vem ao de cima, e há uma razão de ser, que o medo é maior, mas apesar de neste momento, no local onde a gente vive, não existir este perigo, a verdade é que te podes sentir insegura, te podes sentir, ter receio de te expressares, ter receio de demonstrares a tua intuição, teres receio de falares, ou sequer mencionares todas estas coisas que tu sabes, que tu intuis, que tu sentes, esta energia. E também, enquanto crescemos, tudo o que é valorizado é a nossa parte racional. Ou seja, se tu intuis ou sentes de alguma forma, e se não há uma explicação lógica, uma explicação racional para chegares ao resultado que tu chegaste, é logo desvalorizado, desconsiderado ou negado. E então tudo isto faz com que cada vez mais nos vamos reprimindo, e tal como o elefante, ficas de tal forma condicionada que agora és uma mulher que podes falar, podes te expressar, podes sentir, podes intuir, podes até vir para as redes sociais e dizer que és bruxa, ou que não tem nada a ver com ser bruxa, mas tem a ver com capacidade de curar, capacidade de cuidar da outra pessoa, mas não o fazemos porque temos medo, porque este medo está impresso no nosso inconsciente coletivo. Podemos ter medo de ter dinheiro, podemos ter medo de curar, podemos ter medo de intuir, porque em tempos idos isto nos levou à fogueira, isto nos levou a ser mortas, a ser julgadas. E então, isto aqui é o que é a ferida da bruxa, de onde vem a ferida da bruxa e a forma como te impacta nos dias de hoje esta ferida da bruxa. E sei que isto aqui é um bocadinho muito difícil de digerir, mas seguimos juntas. Espero que tenha-te trazido aqui um pouco mais de clareza sobre a ferida da bruxa. E no próximo episódio, na próxima quinta-feira, vamos falar ainda mais um pouco, mais de uma forma mais individualizada, do impacto da ferida da bruxa. Por isso, fica aí desse lado, e se sentires, partilha aqui nos comentários, partilha comigo, diz eu se sentes que esta ferida da bruxa de alguma forma te impacta, e se sentes que, ok, ainda não estou pronta para me expor, ainda não quero, está tudo bem, seguimos juntas e vemo-nos
no próximo episódio de Desafios de Ser Mulher, na próxima quinta-feira. Não te esqueças de subscrever o canal e clicar na campainha para que não percas nenhum destes preciosos vídeos. Um grande beijinho e até para a semana.